reforma tributária 2026. Prepare-se na prática. Então, esse é o nosso foco de hoje. Né? O nosso foco é 2026. Né? Então, a reforma tributária, eu vou explicar logo em seguida, ela vai se dar ao longo de 8 anos. Então, para ter a transição completa. Né? Então, a gente vai dar o primeiro passo. Até nem se a gente quisesse, por exemplo, eu já quero fazer coisas para os outros anos, assim, então não daria. Eu já vou explicar o porquê em seguida. Né? Então, a gente já preparou o sistema para 2026, né? Então, o sistema já está preparado. Depois eu vou explicar ali, né, que onde configura e tudo mais, né, todos esses detalhes. Como eu comentei, a gente vai dar uma olhadinha agora nessa parte do início da reforma tributária, entender um pouquinho do que vai acontecer, de uma visão geral dela, cronograma do governo ali, então, nos próximos anos, o que vai acontecer, né, e depois configuração do sistema. Né? Então, a gente vai passar por essas etapas aqui. E, então, para quem não me conhece, né, eu sou o Wagner, vou botar aqui um outro. Aqui. Então, eu sou o Wagner Scherer, né, então eu sou consultor de sucesso do cliente aqui do Beer Sales. Então, eu cuido dessa parte, né, do pós-venda do nosso cliente, né, então quem já é da nossa base de clientes, né, então eu converso com bastante clientes, assim, né, para ajudar nessa solução de algumas situações ali, trocar alguma ideia sobre o sistema, então só conversar, simplesmente, eu queria ver como é que eu faço melhor esses processos aqui, né, então eu já conversei com vários clientes que estão aqui presentes, né, então, para quem não me conhece, então eu sou o Wagner, vou fazer essa apresentação aqui. O que é a reforma tributária do consumo, né? Então, vai ser a primeira parte que a gente vai ver agora aqui. Então, por que se fala também em reforma tributária do consumo? Lembrando que a gente tem outros tributos também, né? Então, por exemplo, a imposto de renda é um tributo também, né? Então, por isso que a gente vai tratar mais especificamente da reforma tributária do consumo, né? Que trata do ICMS, IPI, PIS, COFINS. Então, fica nessa linha, né? De bens e serviços ali. Então, que esse é o foco dessa reforma tributária. Né? Então, essa lei que ela foi regulamentada, né? Então, regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025, aprovada em janeiro de 2025. Então, o que foi definido, né? Então, que a gente vai ter um novo padrão, né, de tributação, que vai ser o IVA dual, que se chama, né? Então, que é um imposto de valor agregado. Tem um outro formato, né, de cobrança de impostos, né? Em seguida eu já vou dar um pouquinho mais de detalhes, que seria o imposto de valor agregado. Né? O padrão dele é ser um imposto único, né? Então eu tenho valor de produto e tenho um imposto único pago por fora, né? Então, e por que é o IVA dual, né? Então, porque aqui a gente dividiu em dois no Brasil, né? Então a gente vai ter o CBS, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, que vai ser administrada pela União. Então, esse vai ser um imposto, né, de atribuição do governo federal. Aqui, né? Então, já o IBS vai ser um imposto sobre bens e serviços, administrado pelos estados e municípios por meio de um comitê gestor. Né? Então, o IBS, né, então, vai ser de competência. Ele vai ser dividido em dois, ele também vai ter dois campinhos depois, ali na nota fiscal, que depois a gente vai ver, né, que uma parte vai ser administrado pelos estados e outros pelos municípios. Né? Então, basicamente, seria esse o IVA dual, né, que se chama. Né? E também vai ter para não ter alíquotas diferentes, assim, então tem muita coisa que ainda vai ser definida, depois eu já vou explicar mais ali na frente, né, se criou aqui também o imposto seletivo, né, que é conhecido popularmente aí, como imposto do pecado, né, então, que vai incidir no mercado de bebidas, né, que vai ser uma alíquota a mais que vai ter ali, né, então muito que se fala, assim, é que vai ser em função do teor alcoólico, né, então vai ter algumas coisas que ainda tem que ser definidas, né, ainda não foi regulamentado isso, não tem alíquota definida. Então, e de antemão já dá para dizer assim, aqui, para não se preocupar em 2026, porque esse imposto não entra para o ano que vem. Né? Então, assim, dentro da previsão do cronograma do governo, 2026 não vamos se preocupar com isso. Certo? Aí aqui também a gente tem, né, ilustrando um pouquinho o que eu tinha comentado ali, né, então a gente tem de atribuição federal, né, então a gente tem COFINS, a gente tem PIS, o IPI também, já vou explicar também que vai ser uma exceção aqui, mas é de atribuição federal, né? Estadual, a gente tem
de atribuição o ICMS aqui, né? Municipal a gente tem o ISS. Então, esses impostos aqui vão ser transformados aqui, né? Vão ser uns tributos novos, né? Então, o CBS vai ser a contribuição sobre bens e serviços, né? Que ele vai englobar o quê? Né? COFINS e PIS, né? O IPI eu já vou explicar, né? Então, que ele vai ficar por fora ali, já vou explicar por quê. E o IBS é Imposto sobre Bens e Serviços, que ele vai englobar aqui o ICMS e o ISS, né? Vai pegar esses dois impostos e vai transformar em um só, né? Então, esses dois aqui compõem o IVA dual que eu tinha acabado de explicar ali, né? Então, vai ser o nosso imposto sobre valor agregado dividido em dois aqui, né? E mais o imposto seletivo, que é o imposto por fora ali, ele vai incidir, né, em alguns segmentos, assim, de produtos, né? Então, o governo que entende, por exemplo, produtos que podem ser nocivos, por exemplo, resumindo, né? Então, né, a saúde das pessoas. Então, a gente vai ter esse imposto ainda, mas coisas a definir ainda, né? Nada definido ainda. Sobre o IPI. Isso, sobre o IPI, a gente vai ter uma redução das alíquotas a zero, né, sobre todos os produtos, exceto aqueles produtos que também sejam industrializados na Zona Franca de Manaus, né? Então, o IPI, inicialmente, ele iria cair fora, né, mas a princípio vai para alíquota zero, normalmente, né, e só produtos que tenham produção na Zona Franca de Manaus ali também, e aí vai ter uma alíquotazinha ali diferenciada para manter competitividade, aí tem algumas justificativas, né, para manter esse imposto ainda. Beleza? Indo para o próximo ponto aqui, o que vai mudar, assim, também na prática, né? Então, agora a tributação, ela vai ser no destino, né? Então, o que a gente tem hoje no nosso cenário, né, tributário? Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma fábrica de cerveja, por exemplo, né, vou citar um exemplo dentro do nosso segmento aqui, né, dentro da nossa cidade. Então, ela gera impostos aqui dentro da cidade, né, impostos a pagar. Aqui é o foco, né, do pagamento de impostos. E o que vai acontecer de modificação ao longo dos anos aí. Então, os tributos serão recolhidos no local onde o produto ou serviço é usado ou consumido, né? Então, se essa fábrica vende para dentro da cidade, então os impostos vão ser recolhidos dentro da cidade, né? Então, mas, por exemplo, eu tenho uma empresa que vende para outras cidades, esses impostos vão ser recolhidos para outra cidade. Então, o foco da cobrança de impostos é algo que vai modificar também, né? Então, vai ser uma outra ótica, né, da cobrança de impostos ali, né? Então, para alguns não muda nada, né? Para alguns muda pouca coisa, para outros não, assim, para as empresas propriamente dito, assim, não muda praticamente nada, mas sim para a arrecadação dos municípios, né? Por exemplo, né? O município dá um incentivo, por exemplo, né, para uma empresa se instalar aqui, né? Vou cobrar menos impostos aqui né, para gerar emprego. Claro que o benefício vai ser gerar empregos ainda na cidade, né? Então vai ser um benefício bom, né, poder atrair empregos para a cidade e, consequentemente, gera consumo também na cidade, né? Então, mas aquela questão de pagar menos impostos na cidade, né, para quem vende para fora, vai mudar, né? Porque daí o pagamento de impostos vai ser com foco no destino, né? Aí aqui também outra coisa que vai mudar, né? Então vai ser o cálculo por fora que a gente diz, né? Então é para ter mais transparência, seria esse o objetivo, né? Então o valor do tributo é separado do preço do produto ou serviço. O que é isso aqui? Por exemplo, eu tenho um produto no valor de R$ 10 e eu vou pagar 10% de imposto. Então vai ser produto, né, R$ 10 mais 10% de imposto, então mais R$ 1 de imposto. Então vai ficar bem claro para o consumidor, né? Então isso já acontece em outros países, né? Então tanto que um dos argumentos, né, que da reforma tributária é que vai se modernizar esse formato de cobrança de impostos, né? Então eu tenho o produto e o valor do imposto agora vai ser por fora. Assim como hoje a gente já trabalha, né, no nosso ramo aqui de bebidas, né? Então o ICMS-ST, que ele é por fora, né? Eu tenho o valor do produto, ICMS-ST a mais ali por fora. O IPI também, né? O IPI eu tenho valor do produto, IPI por fora. Então ele não está embutido dentro do valor do produto, né? Como outros impostos, né? Por exemplo, ICMS. Eu tenho valor de 10, meu valor de venda do meu produto R$ 10. O ICMS já está embutido ali dentro, né?
Então, agora o padrão, a ideia é que após essa transição, fique tudo por fora, né? Então, até a gente já viu, né, que tem algumas discussões ali. Tá, mas como que vai ficar o preço na prateleira ali para o consumidor? Vai ficar o preço do produto e ele vai chegar depois no caixa e vai pagar o imposto a mais, né? Então ainda está tendo algumas discussões ali, né? Então, ou o preço que vai estar ali vai ter que ser produto mais impostos, ou vai ter que ficar claro ali, né, na plaquinha de produto. Então isso é uma coisa que ainda está em discussão, né? Como o primeiro ano da reforma tributária é agora 2026, né, para começar essa transição. Então ainda tem muita água para rolar ainda, né? Então tem bastante coisinhas ainda para entrar em discussão. Essa é uma delas, né? Então, e sobre o IPI, né, Imposto sobre Produtos Industrializados, inicialmente seria extinto, continuará vigorando para manter a competitividade das indústrias localizadas na Zona Franca de Manaus, né? Que foi o que eu tinha falado anteriormente ali, né? Que esse imposto, inicialmente, ele iria cair fora, né? Ele vai ser mantido, né? Em sua grande maioria, né? Os produtos vai para a alíquota zero, né? E alguns vão ser mantidos para manter competitividade em alguns produtos que também são produzidos na Zona Franca de Manaus. O que mais que a gente tem aqui? Então, o outro ponto para a gente ver aqui é sobre o cronograma de transição da reforma tributária, né? Então, ela, como eu havia comentado lá no começo, então vai ser uma reforma que vai acontecer ao longo dos anos justamente para ter essa transição suave, né? Então, para não ser algo que impacte de uma maneira mais abrupta, assim, né? Então, mudou de um ano para o outro, agora já é tudo diferente, né? Então, acho que a cada ano, assim, gradualmente vai mudando as coisas, né? Então, para o pessoal se adaptar, o consumidor se adaptar, né? Então, a cidade se adaptar também com a questão dos impostos, né? Então, tudo vai se acomodando aí ao longo dos anos. Então, e já tem um cronograma definido inicialmente, né? Então, não que não possa mudar, né? Que a gente sabe que às vezes muda uma coisa ou outra, né? No cronograma, né? Então atrasou tal coisa aqui, então prorrogamos, né? Então, mas inicialmente o que se definiu é isso daqui. Então a gente tem aqui o cenário para 2026, ó, o primeiro ano aqui, vai até 2033 a transição da reforma completa, tá? Então 2026 é o nosso primeiro ano já com a reforma. Então, e aqui na esquerda a gente tem os impostos, todos eles, né? Então, para a gente tratar o que vai acontecer. Então, a gente tem um PIS 2026, sem alteração nenhuma. COFINS 2026, sem alteração nenhuma, não muda nada. CBS, 0,9%. Né? Então, eu já vou explicar também em seguida, que vai ser só para destaque na nota fiscal, vai ser só para preenchimento. Então, essa tag, por exemplo, no XML, vai ter que estar constando lá no XML da nota fiscal, com alíquota de 0,9%. Né? Então, é esse o requisito, né, para conseguir transmitir nota fiscal em 2026, né? Então, em seguida eu já vou explicar mais detalhes ali sobre a nota fiscal mesmo, já propriamente dita, né? Então, CBS 0,9, ICMS sem alteração 2026, ISS sem alteração também, IBS 0,1% do IBS estadual, né? Lembrando que o IBS, né, ele vai ter o campo para preencher o IBS estadual, a alíquota estadual e a alíquota municipal, né? E aí, então, municipal não precisa preencher, mas estadual com 0,1%. Né? IPI sem alteração e o imposto seletivo, né, o imposto do pecado, ó, sem nada previsto para 2026. Né? Então, esse é o nosso cenário para 2026. Né? Então, basicamente, CBS 0,9 e IBS 0,1, o estadual. Então, é isso que a gente precisa configurar no nosso sistema. Né? E uma pergunta, né, que o pessoal já fez também na inscrição, ali aproveitando já para responder, vai ter cobrança a mais desses impostos aqui? Não. Né? Então, vai ser em caráter de teste, né, para testar os sistemas do governo. Né? Então, depois, em seguida eu já vou explicar mais detalhes sobre isso. Né? Então, mas tem cobranças de impostos a mais em 2026. Né? Então, isso já é uma notícia boa, né? Que então a gente vai fazer só essa transição de adaptação do XML da nota fiscal, nossa regra de tributação, a gente marca, configura ali e segue transmitindo as notas normalmente, como é hoje, mas só com esses campos a mais preenchidos ali na nota fiscal, certo? Depois eu vou mostrar na prática já como que funciona isso, tá?
Então, só para ter uma ideia, aqui já, então, né, a gente vai precisar primeiro, né, se preocupar com 2026, né, e aí depois a gente já, para dar uma olhadinha, então, no cenário de 2027, né, se a gente já quiser entender o que vai acontecer lá. 2027, PIS, vai ter a extinção do PIS, né, então ele vai deixar de existir o PIS aqui em 2027, COFINS também vai deixar de existir, esses dois, né, então lembrando, né, que o PIS e COFINS, ele vai ser incorporado no CBS, né, que é de atribuição federal, né, então já vai existir uma alíquota, como a gente vai extinguir esses dois aqui, então já vai existir uma alíquota de 8,7 de CBS já prevista aqui. Né? Então, ICMS sem alteração, ainda então 2027 não muda nada em relação ao ICMS, sem alteração também para o ISS em 2027, então esse é o cenário aí para próximos 2 anos, né? E IBS, daí então a gente passa a preencher 0,05 do IBS estadual e 0,05 do municipal, né? Então a gente divide aqui em dois aqui essas alíquotas aqui, né? Então em 2026 é só 0,1, aqui a gente dá mais uma mudadinha aqui no sistema, né? Os campos já estão prontos, né? A gente só vai preencher ali no campo certo ali, né? Para que atenda o requisito, né, de transmissão dessas notas fiscais, né? Então o IPI, aí sim, ó, a alíquota reduzida a 0% e mantida para produtos que possuem incentivo na Zona Franca. Então, essa questão de mudança do IPI, assim, é 2027. Né? Então, 2026, aí, como a gente viu ali, não tem alteração em relação a isso. Né? E o IS, o Imposto Seletivo, aí sim, a alíquota e base de cálculo serão definidas por meio de lei ordinária. Né? Então, isso ainda vai entrar em discussão. Né? Então, é coisa para 2027, né, para entrar alguma alíquota, para se preocupar. Então, isso vai vir depois. Né? Então, a gente não está tratando disso ainda. Então, assim, minha opinião, assim, sabe, a ideia é que não entre, claro, né, muita coisa está se especulando agora. Ah, mas vai acontecer isso. Ah, eu acho que vai acontecer isso. Né? Enquanto a gente tiver o ICMS, né, sendo tratado sem alteração aqui, por exemplo, né, então a gente já tem no mercado de bebidas ali o ICMS, ICMS-ST, né, então, enquanto tiver isso daqui, né, a gente pagando esses impostos aqui, eu acredito que não vai entrar uma alíquota a mais do que... Então vai ser a ideia, o que acontece, né, que o governo tem a ideia, é que seja... é que ocorra uma substituição de impostos, né? Ó, vai sair, que nem aconteceu aqui, que nem eu comentei, ó. Em 2027, extinção do PIS e COFINS e entrada do CBS. Então, é para ocorrer uma transição. Vai saindo um imposto, vai entrando outro, né? Então, para a gente ter outros impostos nos lugares. Então, a ideia é que não simplesmente coloquem um imposto a mais. Ó, enquanto um outro imposto tá vigorando, ele, por exemplo, ó, coloquei esse a mais em cima. Então, a ideia não é que aconteça isso, tá? Então, a gente já tem pesquisado bastante sobre isso, né? Então, a gente recomenda também que vocês conversem com as contabilidades também, né? Então, ou conversem com a gente também, ó, chama a gente para conversar, eu queria entender um pouquinho melhor também, né? Além desse workshop que a gente está fazendo, dessa live, né? Então, que a gente tem pesquisado bastante sobre isso, principalmente a parte técnica, né? Do que cabe a nós, adaptar o sistema, né? E deixar o sistema prontinho, né? Para vocês transmitirem as notas sem rejeição de nota, né? Então, a gente tem feito isso, mas a gente também tem olhado para o cenário também das modificações aqui dos próximos anos, né, o que vai acontecer. Né? Então, a gente já está prevendo, né, o 2026, mas está dando uma olhadinha já para 2027 ali, tá, o que vai acontecer lá. Né? Então, isso aqui depois a gente pode passar para vocês, né, para vocês terem esse material também de acompanhamento aí de, dessa transição, né, gradual que vai ocorrer dessa reforma tributária. E aí a gente tem aqui também explicando o que muda em 2026, né, respondendo mais algumas perguntas, né, que o pessoal que se inscreveu já fizeram várias perguntas aqui, a gente vai procurar já abordar elas agora aqui, né, se não for, alguma coisa não foi bem respondida ali, né, então de repente, olha, mas não era bem isso que eu queria saber, aí no final ali a gente abre para pergunta, a gente organiza ali para o pessoal abrir microfone, perguntar, a gente pode debater mais alguns pontos, certo? Aí então o que muda em 2026? Ó, empresas do regime normal, lucro presumido ou real, a partir do dia 5 de janeiro de 2026, né? Então a gente tem
mais de um mês e meio aí para a gente adaptar nosso sistema, né? Então, configurar ali certinho para entrar o ano aí já, emitindo sem rejeição de nota nenhuma. Né? Serão obrigados a destacar as alíquotas teste, né, de 0,1% de IBS e 0,9% de CBS nas suas notas fiscais, NFE e NFCE. Né? Então, o que é isso aqui? Né? Então, empresas do regime normal, lucro presumido ou real, essas empresas vão precisar, porque como são empresas que destacam impostos, destacam ICMS, destacam IPI, PIS, COFINS, tem esses destaques de impostos, vão precisar também destacar IBS e CBS, já com as alíquotas padrão, e são essas alíquotas aqui. Né? Cada uma no seu campo, depois eu já vou mostrar no BRC já configurado, certinho, onde é os campos. Né? Então, vão ser para a emissão de NFE e NFCE. Né? Então, exemplo, né? Se a gente entrou depois do dia 5 de janeiro, não preenchi aqueles campos ali, vai rejeitar a nota fiscal, vai ter uma rejeição da nota fiscal na hora que a gente for transmitir. Tá, mas se eu fizer isso hoje no meu sistema, configurei hoje meu sistema, comecei a transmitir as notas fiscais, a Cefaz já está aceitando as notas a partir agora do dia 10 de novembro, né? Então já vou explicar em seguida ali na próxima, no próximo slide aqui, né? Então que eu vou explicar um pouquinho, né? O cronograma da Receita para aceitar essas notas fiscais já sendo transmitidas, né? Inclusive ontem um cliente nosso, né, já transmitiu essa nota em produção, já com IBS e CBS, né? Então já, a Cefaz já está aceitando, né? Então quem quiser já configurar o sistema, já pode configurar e já deixa pronto, já o sistema entrou em janeiro, segue emitindo nota normalmente, né? Lembrando que, relembrando, né, reforçando, essas alíquotas são alíquotas teste, né? Então não vai ter cobrança, você não vai precisar pagar imposto, né, dessas alíquotas aqui, né? Mas elas precisam estar lá na nota fiscal. Se não tiver, rejeita a nota. Né? Então, por exemplo, se semana passada eu fosse transmitir para a Cefaz com essas alíquotas, eu já quero ajeitar meu sistema e semana passada, ia rejeitar a nota, porque a Cefaz não estava habilitada ainda para receber esses campos novos. Né? Então, a partir agora do dia 10, né, anteontem, né, então a Cefaz já está aceitando. Né? Então, quem configurar o sistema a partir de hoje, por exemplo, já vai estar com o sistema adequado, já vai estar prontinho ali, né, para emitir essas notas já no novo padrão. Certo? É aqui, em 2026, as empresas do Simples Nacional não estão obrigadas desse destaque teste. Né? Então, isso é uma pergunta também que o pessoal estava fazendo. Então, eu sou do Simples Nacional, eu preciso destacar também, preciso fazer alguma coisa. Assim, 2026, não. Né? Então, 2026 não precisa destacar nada. Né? Então, depois a gente pode falar um pouquinho também mais da empresa do Simples Nacional, que às vezes o pessoal pergunta também assim, eu vou ter que sair do Simples Nacional, né? Então porque tem essas discussões, né, acontecendo. Né? Então, a empresa do Simples Nacional, o que vai fazer agora? Será que eu tenho que sair do Simples, então, para eu ser competitivo? Não necessariamente. Né? Isso aí vai ter um modelo híbrido, né, do Simples Nacional que vai poder destacar IBS, CBS, então vai ser implementado ainda. Né? Então, para permitir que tenha uma competitividade. O que seria essa ideia, né? Então, já aproveitando, né, o gancho para explicar isso, né? Então, o pessoal que é do Simples Nacional vai vender para alguém que vai revender o produto. Então, essa empresa, né, gostaria de se apropriar do crédito de BS e CBS, né? Então, toda empresa vai poder se apropriar desse crédito, né, para poder revender esses produtos. Né? Então, vai ter essa vantagem competitiva, né? E aí a empresa do Simples Nacional não permite, porque não destaca IBS, CBS, né? Não tem destaque de imposto nenhum, né? Só paga a guia do DAS ali, né? Paga uma guia única e não tem destaque ali para a próxima empresa se creditar disso, né? Então, para essa empresa do Simples Nacional, pode ser que seja prejudicado se vai vender para empresas que vão revender o produto e gostariam de se creditar disso. Mas tem empresas do Simples Nacional que o foco é vender direto para o consumidor final. Ou seja, o consumidor final não vai se creditar disso. Né? Então, essa empresa não precisa se preocupar que não vai mudar nada. Vendo direto para o consumidor final aqui, é o meu segmento de negócio, né? Mas também para
permitir uma competitividade do Simples Nacional, né? A ideia é que tem um modelo híbrido, então, ou seja, que vai desmembrar, né, a guia já do pagamento do Simples Nacional e ter esses impostos destacados também, IBS, CBS, né, e daí vai poder vender para essas empresas que vão revender os produtos, e essa empresa, mesmo comprando de uma empresa do Simples Nacional, vai se apropriar desses créditos, né, para ter essa vantagem, né, fiscal. Então, é para essa empresa do Simples não perder competitividade no mercado, né, para quando vê uma empresa, né, porque senão o que queria acontecer? Uma empresa, um mercado, por exemplo, né, que se apropria de créditos, eu só vou comprar se vocês forem do lucro real, do lucro presumido, porque eu preciso me apropriar desses créditos aqui, né, para pagar menos impostos depois. Então, para não acontecer isso, né, então vai ter um modelo híbrido do Simples Nacional ali também. Então, uma pergunta, né, que o pessoal faz, o Simples Nacional vai acabar, porque vai ter que destacar imposto em tudo. Não vai acabar, né? Então, a gente já viu sobre isso, né? Então, a gente já pesquisou bastante, né? Então, muita coisa está sendo falada, muita coisa sendo dita aí. Né? Então, a gente já foi atrás também, né? Que era uma dúvida, né? Que também que o pessoal vinha nos perguntando, né? Então, pra gente já ter essa informação, a gente já descobriu ali, né? Então, o Simples Nacional permanece, mas vai entrar um novo modelo ali, né? Para permitir destacar esses impostos e oferecer crédito, né? Desses impostos para os próximos. Então, outro ponto aqui, né? Então, essa primeira fase que será realizada em 2026 tem caráter preparatório, né? Então, isso aqui é importante, ó. Sem recolhimento definitivo dos tributos, né? Então, a gente vai colocar aqueles tributos ali, não vai ter recolhimento nenhum, né? Então, é caráter teste, né? Ó, com foco em testes operacionais e tecnológicos para adaptação dos sistemas das empresas, né? Nós, empresa aqui, vocês também que usam o sistema, ó, tá tudo certinho, tá tudo rodando certo, todo mundo adaptado, todo mundo configurado, né? E também da administração tributária, né? Então, para o próprio governo, né? Validar o sistema deles lá também, ó, tá entrando tudo certinho, então estão conseguindo fazer apuração, destinação dos impostos, tá? Então, eles vão fazer esse processo deles também. Saída de comida, se esse povo realmente vai comer, isso, né? Uhum. Isso, só desativei o som ali, daí em seguida a gente vai abrir para perguntas, tá? Assim que já concluir aqui, a gente abre para perguntas, tá? Isso, qualquer coisa, daí também reforçando, né? Vocês podem ir colocando as perguntas ali aqui na caixinha, né, de comentários que a gente tem do Meet, né? E depois a gente pode abordar aqueles pontos ali que não foram respondidos aqui durante, né, o nosso cronograma aqui, mas depois a gente pode abrir e voltar nesses assuntos de novo. Eu quero entender um pouquinho melhor, fala de novo daquele ponto. Depois no final ali a gente pode retomar, certo? Isso daí, então, reforçando aqui, né? Então, 2026, né, para todo mundo ficar mais tranquilo ali, então, o que vai acontecer? Preenchimento de dois campos, duas alíquotas, e não vai ter pagamento de impostos, desses impostos destacados ali, certo? Então, e ainda sobre o que muda em 2026, detalhamento do cronograma. Então, isso aqui é um fragmento da nota técnica do governo. Então, eles disponibilizam a nota, está aqui o nome dela, né, o número também, 2025.002, aqui de outubro de 2025, uma versão atualizada. Depois a gente pode passar para vocês também, né, que vocês quiserem dar uma olhadinha. Mas aqui seriam as orientações técnicas, né? Então, de cronograma também, por exemplo, aqui, daí, então, a Cefac tem um servidor de homologação, um servidor de produção, né, que já é a emissão de notas reais, transmitidas mesmo, né? Então, a gente tinha um cronograma aqui para outubro, né, que foi prorrogado agora para novembro, né, que agora no dia 10 de novembro, que passou a valer mesmo, né, a Cefac passou a aceitar as notas em produção. Como eu comentei, ontem um cliente nosso transmitiu já em produção, então está sendo aceita já esse formato novo. E aí, então, o preenchimento desses campos aqui em produção, né, de IBS, CBS é facultativo, né, então a gente já pode preencher, configurar nosso sistema, já deixar prontinho, já começa a transmitir as notas, é facultativo, pode ter agora ou não. Em janeiro de 2026, né, aí aqui a gente tem preenchimento, né, do IBS, CBS passa a ser obrigatório, né, então é aquela data ali do dia 5 de janeiro que eu tinha comentado, né, então chegando nessa data a gente tem que estar com esses impostos preenchidos ali, né, para emissão de NFE e NFCE. Aqui embaixo também tem um detalhezinho importante, ó, as orientações, né, para o Simples Nacional, excesso de sublimite, MEI, tributação monofásica,
né, serão publicadas notas técnicas futuras, né, tendo em vista, né, que a tributação de IBS, CBS e IS para esses contribuintes ocorre somente a partir de 2027, né, então tem coisas a serem definidas ainda, né, então como eu havia comentado, né, então não estão definidas ainda, então a gente até nem sabe a informação correta porque não foi tratado ainda, né, então, mas essa questão do Simples Nacional, por exemplo, né, o modelo híbrido, né, então que é alguma coisa que já se fala aqui também, então é alguma coisa que vai ser regulamentada ali na frente, né, para colocar bem certinho como que vai ser, então, mas é algo que vai ser tratado depois, né, então, essas datas aqui que eu comentei, janeiro de 2026, a obrigatoriedade é para regime normal, lucro real ou lucro presumido, janeiro de 2026, aquelas tags do XML têm que estar preenchidas, né, então, Simples Nacional, não tenho preenchido ali aquelas tags na nota fiscal, não vai rejeitar, né, porque não está dentro da obrigatoriedade aqui, né, então seria uma preocupação mais para 2027 quando for regulamentado, o que eu preciso preencher, sou do Simples, então a gente vai fazer esse acompanhamento, né, durante o ano, agora 2026, a gente vai estar atento a isso, né, então, saiu uma regulamentação, a gente vai fazer mais workshops, vai fazer lives aqui, explicar também o que aconteceu. Então a gente vai ficar divulgando isso também, né, de caráter informativo, né, para os nossos clientes, né, para vocês ficarem acompanhando isso também, né. Então, como eu falei, né, então vai ser uma transição aí durante 8 anos, né, então um período bem grande aí, né, então para a gente ter essa transição. E agora, como parametrizar o meu Beer Sales, né? Então, como que a gente vai parametrizar o nosso sistema para ficar adequado, né? Então, ali para janeiro, a gente chegar despreocupado ali, ter uma virada de ano tranquila, né? Como a gente tem falado aqui internamente, né? Então, todo mundo quer ter uma virada de ano tranquila aí, nós e nossos clientes também, né? Então, todo mundo quer ficar tranquilo, né? Então, virar o ano e sair emitindo nota fiscal sem rejeição de nota, sem correria, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Então, essa é uma telinha aqui da regra de tributação que a gente tem hoje no sistema. Então, vai abrir uma nova aba aqui no sistema, né? Então, a gente vai ter CBS e IBS. Então, a gente vai marcar essa caixinha aqui, gerar CBS e IBS. Isso daqui, então, eu marcando essa caixinha, automaticamente já vai sair no XML, né, com esses campos que a gente vai preencher aqui. Então, o preenchimento padrão, como que seria? Código da situação tributária 000, que é tributado integralmente, né? E aqui no campo do IBS, lembrando, né, que o IBS ele tem o estadual aqui e tem o municipal. Então, o estadual 0,1% e o municipal 0%. Então, não é tratado ainda em 2026. Né? E aqui a classificação tributária, né? Então, vai ser a classificação aqui, situações tributadas integralmente pelo IBS-CBS. Né? Então, esse seria o formato padrão, né? E CBS, a alíquota de 0,9% aqui. Né? Então, aqui existem outras situações tributárias. Né? Então, já vou mostrar agora aqui no Beer Sales mesmo. Aqui eu estou na aba Sistema, né? Aqui Tributação, Emissão de Documentos, né? Que é aqui onde ficam as regras de tributação. Aí aqui, já na grade aqui do sistema, onde aparecem as tributações, bem na direita, aqui nessa barrinha de rolagem que sempre puxar para cá, vai ter já aqui, IBS, CBS, CST, o Código da Situação Tributária, o Código da Classificação Tributária, as alíquotas. Então, a gente já tem essas colunas aqui. Aí o pessoal vai me perguntar, mas o meu BS6 ainda não está aparecendo isso. Então, a gente está liberando essa semana, já liberamos para muitos clientes. Então, a cada dia a gente está liberando a atualização, já adaptado para a reforma tributária. Então, e vai ter que estar nessa versão aqui, 1.5.64.1. Né? Então, já vai estar já adequado com essas informações aqui que aparecem para mim. Se vocês não estão ainda, se tem algum cliente, né, que não está nessa versão ainda, então, ou hoje, amanhã, então já vai estar liberado já para vocês acessarem já essas configurações. Né? Aí então aqui eu vou selecionar essa regra, vou alterar, para a gente dar uma olhadinha nela aqui. Então a gente tem aqui, essa última abinha aqui, CBS e IBS, então bem como a gente tinha visto ali o preenchimento, né? Então tributação integral, então a gente tem outras situações aqui, né? Então assim como a gente tem ICMS, IPI, PIS/COFINS, né? Então várias situações tributárias,
por padrão tributado integralmente, 0,1 aqui, e aqui classificação tributária, né? Então vamos pegar a situação 1 aqui, situações tributadas integralmente pelo IBS-CBS, CBS 0,9. Então esse é o padrão que precisa ser preenchido. Né? Então, mas aqui na empresa a gente tem uma situação para emitir nota aqui que tem uma situação diferente. Então eu recomendo que converse com a contabilidade, né? Então, como para ver né, se tem alguma coisa diferente a ser preenchida aqui, né, em relação à situação tributária, né? Alíquotas é para ser essas alíquotas aqui, as definidas padrão para todo mundo, né? Então, mas a situação tributária, então, por exemplo, alíquota reduzida, então isenção. Aí eu recomendo sempre conversar com a contabilidade de vocês, né, para ver, a gente tem uma situação diferente na empresa, né? Mas como o 2026 é para ser em caráter de teste, talvez é para ficar desse jeito padrão para todo mundo mesmo, né? Então, mas eu recomendo conversar com a contabilidade para ver se eles têm um outro entendimento. No meu entendimento, porque às vezes muda também o entendimento de contabilidade para contabilidade. Olha, eu li a nota técnica e entendi que eu preciso preencher outra situação aqui. Pode ser também, tá? Então, e aí podem entrar em contato com a gente também. Eu quero conversar com você sobre uma situação aqui que a gente ficou na dúvida. Beleza, então a gente pode marcar um horário, conversar, né? Então pode nos chamar em qualquer contato que vocês têm nosso e pedir para conversar com a gente, né? Então, a gente tem aqui o setor de sucesso do cliente, né? Então, que é o setor que eu trabalho mesmo aqui. Né? Então, que a gente pode fazer essas conversas por Meet ali, trocar uma ideia, né? Então, eu quero ver sobre a tributação aqui. Então, se vocês chamarem no suporte, chamarem no comercial, eu queria conversar com alguém, né, do sucesso do cliente, né? Sobre a parte da reforma tributária, entender um pouquinho mais de detalhes. Aí a gente marca um horáriozinho ali e conversa, certo? Então, isso aqui seria a regra de tributação do sistema, né, para a gente deixar o sistema já adaptado. E aí a gente vai emitir uma nota fiscal, né, entender, né, em cima de um faturamento com essas configurações aqui. Né? Então, a gente abrindo o nosso emissor, aqui, deixa eu só voltar para a nossa apresentação aqui. Né? Aí a gente vai ter um exemplo de nota fiscal com IBS e CBS. Conforme a nota técnica, em 2026 ainda não haverá alteração no DANF, respondendo outra pergunta também, que o pessoal pergunta assim, o DANF vai mudar? Né? Lembrando que a nota fiscal, a gente tem 2 documentos, né? Então, o DANF, que é o documento auxiliar da nota fiscal, que é aquele PDF que a gente imprime também, né? Então, aquele documento ali não tem alteração. Tanto NFE como NFCE. Em 2026 não muda nada por enquanto. No XML, sim, né, que é o outro arquivo da nota fiscal, que é o arquivo oficial da nota fiscal ali, onde constam todas as informações da nota fiscal. Então a gente vai ter os campos aqui do item, né, que é IBS, CBS, né, então vai abrir esses campos aqui, justamente com aquelas situações tributárias que a gente cadastrou antes, é 000, né, aqui a classificação tributária, né, 00001, aí aqui vai aparecer a alíquota, vai aparecer, né, tanto de IBS como CBS. Então, tudo aquilo ali que a gente preencheu antes, aparece aqui. Lembrando, caráter demonstrativo só no XML, para validar os sistemas, né, da Receita lá, né? Então, os sistemas das empresas também. E também vai abrir novos campos lá no final da nota, né? Então, que vai ser IBS, CBS, TOT, que vai ser os totalizadores de IBS, CBS. Então, digamos que eu tenho 2, 3 itens na nota fiscal, cada um teve, né, as suas alíquotas de IBS, CBS, seus campos próprios ali. Lá no final vai ter esse somatório, né, dos totais, vai abrir esses novos campos lá. Então, já com a regra configurada naquele padrão que a gente acabou de ver ali, o XML vai sair com essas informações novas aqui, certo? Aí aqui, olhando um pouquinho para o nosso emissor de nota fiscal. Né? No emissor de nota fiscal agora, no novo padrão, o que a gente vai ter aqui embaixo? Ó? Bem na esquerda vai aparecer isso aqui de novo. Ó. Gerar CBS e IBS. Atenção, ao marcar essa opção, as tags dos impostos CBS e IBS serão enviadas na nota fiscal. Fique atento aos prazos de envio com o seu contador. Os prazos de envio, então, o primeiro prazo que a gente tem que se preocupar, 5 de janeiro. Né? Então, esse é o primeiro prazo lá. Então, chegou lá, a gente tem que estar com essas informações cadastradas no sistema, lembrando, regime normal, né? Lucro real presumido. Então, se não tiver lá,
a partir de 5 de janeiro vai rejeitar a nota fiscal. Vai aparecer uma rejeiçãozinha aqui na hora de transmitir. Ah, me esqueci de preencher nessa regra aqui. Também é tranquilo, né? Assim, aconteceu, me esqueci de uma regra, aí a gente pode ali, configura, marca ali certinho, transmite, que daí vai transmitir normalmente, tá? Então, mas eu recomendo, né, já agora, porque, durante esse tempo aí, né, agora que a gente tem ainda de novembro, de dezembro, que já vá fazendo essas configurações, né, deixe certinho ali. Chegou em janeiro, segue emitindo nota normalmente, né, sem preocupação nenhuma. Aqui, então, o que mais que a gente tem de informação aqui? Ó? Aqui no produto, quando a gente clica aqui, a gente tem alguns impostos aqui também, ó. Aqui tem CBS e IBS, que são os campos novos que abriu aqui também, que eu posso conferir aqui, né, diretamente no emissor de nota fiscal. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar, validar a nota fiscal. Então, pode ver que já validou com os impostos que tem hoje, já traz os totais do que a gente tem hoje, só que não vai mudar nada no DANF ainda, né? Então, se a gente for exibir DANF aqui, né, não muda nada, não aparece nada de, aqui destacado nesse documento aqui. Provavelmente aqui em 2027, durante 2026 vai aparecer uma nova nota técnica. Ah, depois, a partir de tal data vai mudar o DANF, porque tem que aparecer o CBS, né? Lembrando que vai sair o PIS e o COFINS, vai aparecer o CBS depois, né? Aí então vai ter que ter campo para ele no DANF também, né? Então vai, ao longo do ano aí vai aparecer provavelmente uma nota técnica regulamentando isso, qual o formato certinho que tem que ser, né? Então a gente já, para tratar o DANF, né? Mas o XML ele já está tratado. Né? Aí, então, a gente gerando, validando e transmitindo a nota fiscal, a gente vai ter o DANF igual, em 2026, mas a gente vai ter um XML aqui. Daquela nota ali que eu gerei, eu tenho ele aqui já, para a gente dar uma olhadinha. Então, nota fiscal, ó, nada mudou aqui em cima, identificação da empresa, emitente, destinatário, né? Aqui a parte do produto, a parte dos impostos aqui, ICMS, IPI, PIS, COFINS não mudou nada. E o que muda? Logo abaixo aqui, IBS, CBS, ó, do item, né? Então eu estava vindo aqui, né, olhando o item da nota, chegou logo abaixo, IBS, CBS, né? Então a gente tem justamente aqueles campos que a gente tinha preenchido lá. Então já veio aqui para a nota fiscal, né? Lembrando assim, ó, marquei para gerar IBS, CBS. Não preenchi aqueles campos ali, vai rejeitar a nota, né? Porque a Cefaz está esperando que aquele campo esteja preenchido, né? Com uma alíquota, né? Então, dentro daquele padrão que a gente viu. Aí aqui, mais no final, né, depois dos itens da nota, né? Essa nota tem um item só aqui, né? Então tem a parte dos totais, né? Então, ICMS totais aqui, IBS, CBS, aqui, ó. A parte dos totais logo aqui no final, ó. Então a gente já tem os totalizadores também aqui. Então, essas seriam as modificações que acontecem no XML da nota fiscal, né? Então, para ficar bem claro o que vai mudar. Né? Então, voltando aqui, a gente tem essas informações que a gente acabou de ver, então, do XML. Então, basicamente, seriam essas as informações que a gente tem, né? Então, recapitulando, né? Então, 2026, preocupação para quem é do regime normal, né? Então, lucro real, lucro presumido, dia 5 de janeiro, precisa estar com essas tags preenchidas ali no XML, senão rejeita a nota fiscal. A partir de hoje, já consegue ir configurando o sistema, né? Então, e emitindo notas normalmente, né? Já em produção, com aquelas tags ali, porque daí a Cefaz já está aceitando, né? Receber aquelas tags novas ali, então nesse formato. Então, agora, lembrando que agora é facultativo, né? Então, preencho agora, deixa para preencher em dezembro. Ah, vou mexer só no final de dezembro, beleza, tranquilo. Né? Chegou em janeiro, obrigatório. Né? Então, se precisar de ajuda, vocês podem nos chamar também. Por exemplo, aqui na minha empresa a gente tem muitas regras para alterar. Eu posso alterar em massa, né? Então, já respondendo algumas perguntas também aqui, né? Então, nesse momento, assim, pela interface do sistema não consegue alterar em massa, né? Assim, mas se precisar de alguma ajuda que a gente faça alguma coisa por aqui, por exemplo, aqui na minha empresa a gente tem muita regra, então que é ruim alterar uma por uma. Então, o que dá para fazer?
Vocês podem vir aqui no sistema, aqui na aba Sistema, Tributação e Emissão de Documentos, listar aqui as tributações, né, e vocês podem exportar isso daqui, ó, exportar dados, e podem nos passar, e vocês podem preencher aqui, ó, essas colunas que tem agora aqui no finalzinho, ó. Então, essas regras aqui eu quero que cadastrem com essas situações aqui para mim, ó. Então a gente consegue fazer por aqui, né? Lembrando, né, se são poucas as regras, por exemplo, a gente só tem 10 regras aqui. Então, quando vê, faz uma, né, faz outra ali, faz rapidinho, daí quando vê, tira uns minutinhos ali, já consegue alterar todo o sistema, né? Mas a gente sabe que tem empresas que tem muita regra de tributação, né? Então, e que às vezes fica ruim de mudar tudo na mão, né? Então, demoraria muito tempo. Então, daí pode nos chamar ali para conversar, né? Então, e pede um apoio para nós ali, né? Que a gente vai ajudar com isso também, tá? Respondendo mais perguntas também, né? Em relação ao Simples Nacional, não precisa preencher aqueles campos ali, né? Então 2026 não é uma obrigatoriedade, né, de fazer aquele preenchimento ali, né? Então é uma preocupação mais para frente, né? Então 2027, ali 2028, então é mais para frente. Então 2026 ainda tá tranquilo, né? Então o cenário que fica, né, 2 tagzinhas novas ali, tem que estar preenchida, caráter de teste, não vai gerar imposto a mais do que já pagam hoje, né? Então, esse é o cenário que a gente tem para a primeira etapa dessa transição da reforma tributária. Até mais, um abração aí, até mais. Tchau, tchau.